Olá, tudo bem? Estamos no segundo vídeo analisando na prática os cálculos das taxas em seu marketplace e como funciona a distribuição de split de pagamento. O segundo tópico que vamos analisar nesse vídeo é a regra da plataforma e gateway de pagamento. Observe que no gateway de pagamento da Wirecard, MoIP, é permitido somente um responsável pelo repasse das taxas ao gateway, não sendo possível dividir as taxas entre vendedor e marketplace. Mesmo que o comprador pague pelas taxas na plataforma, o repasse ainda cabe ao marketplace ou vendedor apenas, deixando claro que o vendedor paga por taxa somente quando o marketplace não recebe comissão. Então, caso o marketplace receba a comissão das vendas, não será possível descontar taxas do vendedor durante o repasse no split. Então, nada mais é do que uma regra da MoIP, que a gente desmembrou aqui e trouxe neste artigo, dizendo que não é possível dividir, né, o split entre vendedor e marketplace. Só existe a possibilidade entre o marketplace pagar as taxas ou o vendedor pagar as taxas quando o marketplace não recebe comissão, né? É como se fosse um efeito colateral do marketplace não receber comissão, então acaba sobrando ali, né, em outras palavras, para o vendedor pagar todas as taxas. Por isso que existe essa outra possibilidade, mas na MoIP a maioria das hipóteses envolve o marketplace como o principal responsável pela distribuição, né, pelo repasse dessas taxas. Então, desmembrando aqui o último ponto, deixando claro que o vendedor paga por taxa somente quando o marketplace não recebe comissão. Então, caso o marketplace receba a comissão das vendas, não será possível descontar taxas do vendedor durante o repasse do split. Mais uma vez, reforço, não é possível configurar para que o vendedor pague quaisquer taxas se o marketplace receber comissão. Então, não importa ali se é 1%, 2% ou até 100% de comissão. Não é possível que o vendedor pague por taxas se essa configuração de comissão estiver habilitada na plataforma, ok? Lembrando mais uma vez também que é uma regra da MoIP e não se enquadra na Pagar.me. Sendo assim, a maioria das simulações refere-se ao gateway de pagamento da Pagar.me e, quando for possível, no gateway da MoIP, uma mensagem no título de cada simulação informará que ambos os gateways podem seguir com o modelo de simulação. Nada mais é do que a gente vai falar na maioria dos casos da Pagar.me, porque a Pagar.me vai ter mais situações possíveis do que o gateway da MoIP, ok? Começando então pela regra da Pagar.me, quando o administrador e o vendedor pagam pelas taxas, só é possível dividindo a comissão proporcionalmente, ou seja, o vendedor recebe e paga a mesma quantia em porcentagem descontada de comissão do marketplace. Por exemplo, se a comissão do marketplace é 10%, o vendedor recebe 90%. E ele também paga 90% das taxas. Assim como o marketplace pagaria 10% das taxas nesse exemplo. Então perceba aqui que mesmo a palavra sendo dividir não é metade, 50% por 50%. É dividido exatamente como é a comissão. Então, se o marketplace recebe 10% de comissão, ele também paga 10% de taxas. Se o vendedor recebe 90% da venda, ele também paga 90% das taxas. E não existe uma configuração que divida entre 50% e 50%. Metade, né? Então, a divisão é proporcional à comissão. É importante frisar isso, porque não existe uma configuração em que a divisão seja 50% por 50%. Ok? Em ambos os gateways de pagamento, o vendedor só poderá pagar 100% das taxas se não houver comissão no marketplace na plataforma. Então é o que eu já informei anteriormente e volto a reforçar aqui embaixo. Só existe a possibilidade de pagar 100% das taxas a partir do vendedor quando o marketplace não recebe comissão. Beleza? Caso o comprador pague pelas taxas transacionais, é feito um cálculo estimativo, ou seja, é calculada a porcentagem sobre o valor total do pedido, mais a taxa de antecipação e ou taxa de parcelamento, e acrescida ao valor do pedido. Em um exemplo de uma venda de R$ 100 mais R$ 3 de taxas, quer dizer, esses R$ 3 poderia ser antecipação e ou parcelamento, a taxa transacional é calculada sobre esse valor, né, R$ 103.
e somada no final. Por exemplo, uma taxa transacional de 5% sobre esses R$ 103 ficaria no final R$ 108,15, que seria essa taxa de 5,15 mais os 103 inicialmente. Porém, o repasse ao gateway de pagamento é integral depois da venda concluída, ou seja, no caso do exemplo anterior, o gateway de pagamento irá cobrar a taxa transacional sobre R$ 108,15 e não R$ 103, por ser um valor integral repassado. Então pode haver divergências, mesmo que mínimas, entre os valores. Já explicando sobre essa parte em específico, o comprador, quando ele precisa pagar taxas transacionais, o marketplace quer definir isso, quer que o comprador assuma também por essas taxas. Existe uma configuração meio complicada, né? Por quê? Porque a gente não consegue estimar qual é o valor final, porque o valor final se soma com a taxa transacional. Só que a taxa transacional também depende do valor final para calcular o seu valor em si. Então a gente não tem um valor explicativo de nenhum dos lados, é como se fosse um paradoxo, né, usando essa palavra. Então por isso que a gente calcula a taxa transacional sobre o valor e as outras taxas, né? Pode ser antecipação, pode ser parcelamento, pode ser até mesmo as duas taxas, mas não calcula sobre a taxa nacional porque ela ainda não existe, ainda não há um valor a ser definido. E por isso sempre vai haver divergências com referência ao que é repassado ao gateway, porque o gateway vai cobrar essa mesma taxa sobre o valor total, e não só sobre esse valor, mas as taxas de antecipação e parcelamento. Então, aqui embaixo eu vou falar mais sobre isso que eu acabei de dizer. Novamente usando o exemplo acima, o comprador pagou além do produto em relação à taxa transacional R$ 5,15, mas o gateway cobrou a taxa transacional no split de 5% de R$ 108,15. Nesse caso, ficou R$ 5,41. Então houve uma diferença de 26 centavos. Isso acontece porque não há como saber o valor final do pedido na plataforma, sem que a taxa transacional já tenha o valor definido para ser acrescido ao valor final e vice-versa, conforme eu falei agora há pouco. Em outras palavras, o valor final do pedido depende da porcentagem da taxa transacional já adicionada ao valor final do pedido, mas a taxa transacional só existe quando for calculada em relação ao valor final. E como esse valor ainda não existe até o momento do cálculo, por regra é calculado sobre o pedido, frete, taxas de antecipação e ou taxas de parcelamento apenas. Então, por este fator, não recomendamos que as taxas transacionais sejam cobradas diretamente do comprador quando configurada na plataforma, porque sempre pode haver, né, sempre haverá, né, essas divergências do valor total repassado com relação ao que foi calculado na plataforma. Então, para evitar essas divergências junto ao gateway, nossa recomendação é que essa taxa transacional especificamente seja definida apenas no gateway de pagamento e na plataforma fique zerado. Ou seja, a gente deixa o valor zero na plataforma, não é cobrado do comprador, apenas o gateway vai ter essa taxa e ele calcula sobre o valor total repassado, e assim evita qualquer tipo de divergência. Essa é a nossa recomendação, já para garantir qualquer divergência. Que nem eu falei anteriormente, a gente não consegue calcular o valor final de um pedido com a taxa transacional sendo cobrada do comprador, porque a taxa transacional depende desse valor. Então, a gente, para poder te entregar um número ali no final do carrinho de compras, a gente calcula sobre a taxa de antecipação, a taxa de parcelamento, caso uma ou outra tenha, ou até mesmo as duas, e depois é somado o valor das taxas transacionais ao comprador, né, quando ele for pagar. Então, pode sim haver divergências com relação ao gateway, principalmente se for outras taxas configuradas. Então, mais uma vez, não é uma recomendação nossa que essa configuração seja feita na plataforma para garantir e evitar divergência de valores. Mais um adendo referente a isso, pois o gateway cobrará taxas transacionais mesmo que não estejam configuradas na plataforma, por ser o custo de uso do gateway. Portanto, caso não queira que o comprador pague por essa taxa transacional em específico, basta que essa configuração esteja zerada na plataforma. Analise quais serão as taxas de pagamentos online junto ao gateway de pagamento para estipular os custos de pagamento das taxas, pois estarão zerados na plataforma para não ser cobrado do comprador neste caso. Então, né, que nem eu falei anteriormente, o gateway vai cobrar de toda quanto é forma o seu custo, né, o seu uso. Então, o gateway precisa receber pelo seu uso.
Então não tem problema algum a gente deixar como zero na plataforma, porque é o gateway que cobra esse valor. A gente só reflete na plataforma quando o administrador deseja que a gente reflita isso, sei lá, para poder garantir uma transparência ou para poder ter um valor a mais em caixa para poder fazer esse repasse. São N fatores, né, que o administrador pode definir, mas a nossa recomendação é que esteja zerado para garantir que o número lá no gateway seja o exato, ok? Beleza. Continuando aqui, mesmo que o comprador pague pelas taxas de parcelamento e ou taxas de antecipação e ou taxas transacionais, ainda caberá o repasse do marketplace e ou vendedor ao gateway de pagamento. Portanto, o split de pagamento vai descontar os valores das taxas dos responsáveis configurado para o pagamento dessas respectivas taxas, mas nunca cobrará diretamente o pagamento do comprador. O desconto de distribuição ocorre durante o split apenas. Mais uma vez, é um ressalto ali referente a uma regra que eu já tinha explicado anteriormente. O comprador nunca tem um contato direto com o gateway, né? O repasse ou é do vendedor, ou é do marketplace, ou é dos dois no caso da Pagar.me. Caso o marketplace arque com todas as taxas, o vendedor não pague por nenhuma taxa e o comprador pague por qualquer taxa definida, o marketplace recebe como acréscimo na comissão todas as taxas que forem pagas pelo comprador, ao invés de o split de pagamento na distribuição parcial dos valores do pedido. Ou seja, a distribuição de split se dá desta forma. Caso o marketplace receba, por exemplo, 10% de comissão e a taxa paga pelo comprador for de 3%, o valor do produto mais o frete mais as taxas seriam 100% mais esses 3% de taxa, distribuído entre o vendedor e marketplace, né? Marketplace e vendedor, respectivamente. 13% do marketplace, porque ele recebe 10% do pedido, e o frete de 3% e mais 3% das taxas. E 90% do vendedor, do repasse apenas da porcentagem do pedido mais frete. Explicando então essa parte aqui final das regras, quando só o marketplace paga por taxas na plataforma, o split ele funciona de uma forma mais diferente. Por quê? Porque além da comissão do marketplace, é somada na comissão essas taxas pagas pelo comprador. Quando houver, né? Ele tem que deixar claro bem isso também. Quando houver que o comprador pague por taxas, o comprador vai pagar esse valor vai se somar com a comissão do marketplace para que o marketplace faça o repasse ao gateway de pagamento desse valor acrescido. Ou seja, esse valor não entra na parte do split antes de repasse ao gateway. Então, o vendedor vai receber o valor dele, né? Por exemplo, se a comissão foi 10%, o vendedor receberia 90%. Esses 90% são sobre o valor do pedido mais frete apenas. Não é calculado com as taxas. E as taxas vão ser calculadas apenas no que vai ser passado para o marketplace. Então temos essa configuração também, é uma configuração possível, e sempre que o marketplace e o comprador pagar por taxas e o vendedor não estiver envolvido, o marketplace consegue receber esse valor total das taxas para poder fazer o repasse. Senão haveria divergências, né? Que nem eu falei anteriormente, quando dividido, o marketplace também, né, paga 10% das taxas quando a comissão é 10%. Então haveria muitas divergências ali. Por esse fator, a configuração desse caso é que o marketplace receba o valor total da taxa para fazer esse repasse, porque não haverá interação do vendedor com relação a essas taxas, e o vendedor recebe praticamente o valor integral do pedido ali, do que ele está configurado para ele receber, né? Nesse caso, 90%. Bom, o vídeo ficou bem grande, mas eu espero ter explicado todas as regras ali. Também temos um artigo aqui embaixo sobre quais as configurações possíveis. Vocês podem escolher ali as configurações possíveis, repassar para o nosso time de suporte, e a gente configura para você na sua plataforma, e você sempre pode usar esse artigo, inclusive esses vídeos, para te ajudar aí nos entendimentos. Beleza? Daqui a pouco tem mais um vídeo ali embaixo. Espero ter ajudado aí nessa parte das regras, tá bom? Até mais.